Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei também, se não gostar, tá bom? Mas partilhe à vontade, partilhe para que essas aulas que têm como foco, esses vídeos que têm como foco a catequese, estamos agora na terceira lição, falando sobre as questões do batismo. Na verdade é a quarta lição, sobre as questões do batismo. Agora nós entramos na parte da teologia e da prática e estamos vendo um pouco da história de como o sacramento chegou até nós como prática religiosa e tudo mais. Bom, em nosso estudo nós vamos percorrer hoje a fundamentação das primeiras controvérsias sobre o sacramento, na teologia dos padres e, acima de tudo, na gênese da igreja. Então, no nascimento da igreja, como é que o batismo ele se consolidou, né? Além disso, claro, é o mandamento do Cristo, né? Ide pelo mundo inteiro, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei todas as nações discípulos minhas. Mas entender o batismo, ou como ele se fundamentou, até mesmo os impactos disso tudo na liturgia são muito importantes. Então, essa história que nós estamos fazendo tende a isso. O tema de hoje são dois temas específicos que nós vamos tratar hoje, é o rebatismo e o batismo das crianças. Nós vimos a parte da fundamentação bíblica, vimos nos evangelhos, em São Paulo, nos Atos dos Apóstolos. Na última aula nós tratamos São João e os primeiros padres da igreja que falam sobre o batismo, como é que era a prática e tudo mais. E hoje nós vamos tocar nos primeiros, podemos assim dizer, nas primeiras barreiras que foram superadas, e uma delas é o rebatismo. Quero deixar aqui meu agradecimento, como sempre faço, a todos os nossos colaboradores do canal, e aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira informal, aqueles que fazem de maneira anônima. Muito obrigado. Lembro que o material desta aula está aqui na nossa descrição do vídeo. Vamos à aula de hoje? O rebatismo. Bom, à medida em que a fé cristã foi se desenvolvendo, surgiram aqui, ali, alguns pensamentos diversos, diferentes, as ditas heresias ou cismas entre os cristãos. E isso foi colocando uma nova questão. Imagine, o batismo que era ministrado por um herege, por alguém que se afastou da fé ortodoxa, ele era válido? Se o herege quer se converter à igreja, o que eu devo fazer? Devo batizar ele de novo? E essas perguntas, eles suscitaram muitas respostas contraditórias. A igreja em Roma seguia a tradição antiga, administrando com validade o batismo conferido, né? Entendia como válido o batismo conferido pelos hereges, né? Pois se dizia com razão que é Cristo quem batiza, servindo-se do ministério dos homens. Então, desde que fosse batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e a água fosse usada, a igreja de Roma aceitava. No norte da África, no tempo de Tertuliano, de maneira especial em Cartago, onde habitava ele, Tertuliano, e que faleceu em 220, Tertuliano, um homem muito sábio, de retórica, de projeção, também política, ele escreveu um opúsculo, um pequeno livrinho sobre o batismo, né? E essa obra, ela rejeitava a validade do batismo conferido pelos hereges. Foram 3 sínodos em Cartago e 2 na Ásia Menor, um em 220 e período de 10 anos, entre 220 e 230, foram 3. E eles adotaram a sentença de Tertuliano, a qual passou a ser observada como prática em muitas dioceses, ou seja, ali era necessário o rebatismo. Então, se o indivíduo saísse e voltasse, se um herege batizasse, aquele cristão tinha que ser batizado de novo. Se um herege saísse e voltasse, tinha que ser batizado de novo. Então, era essa, no norte da África, era essa a cultura, era essa a política. Somente que essa situação se tornou mais grave quando São Cipriano, em 555,
passou a apoiar a sentença do rebatismo. E aí não em casos extremos, mas como praxe. Tal posição era fortalecida pelo fato de que alguns hereges, eles feriram um pouquinho essa regra. Eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizavam em nome do Pai, do Filho, de Montano ou de Priscila, que eram os fundadores dos montanistas. Tal batismo é evidentemente inválido, pois não observavam a fórmula apresentada em Mateus 28, 18, 20. Porém, se o batismo dos montanistas era inválido, parecia que muitos cristãos que o batismo de qualquer facção herética também era. Então, não se entendia que era por causa da forma, pró forma, mas impactava sobre o autor, sobre o ministro. Então, isso causava dúvida e insegurança. E aí o Papa, em Roma, com certeza não tinha o poder que o Papa tem hoje, mas em Roma, Santo Estevão opôs-se ao costume do rebatismo, ameaçando descomunhão os cristãos da África do Norte, caso eles continuassem insistindo em rebatizar os hereges batizados fora da igreja. Impunha apenas que devia-se exigir que fizessem penitência para encontrarem comunhão com a igreja. O Papa chegou a dizer textualmente essa frase: se os hereges vêm a nós, qualquer que seja a sua seita, nada se inove, mas siga-se a tradição, impondo-lhes as mãos e que façam penitência. Então, o impor as mãos representa a confirmação na fé, seria um rito de admissão. E o Papa, ele supunha naturalmente o batismo conferido, quando ele fala que apenas impor as mãos e fazer penitência, o Papa está falando daqueles batismos, não dos montanistas, mas aqueles batismos que foram celebrados com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também Santo Estevão, o Papa Estevão, enviou semelhantes determinações aos bispos da Ásia Menor que rebatizavam. Então, em 256, informado que 87 bispos reunidos em um sino haviam reafirmado a necessidade do rebatismo, o Papa os excomungou. Não se sabe, porém, se os bispos já tinham recebido as instruções anteriores, né? Que tem um vácuo. Consequência da tensão é que os bispos de Roma e os bispos do norte da África tinham, de certa maneira, um pensamento diferente. Somente que se entenda, o Papa Estevão, ele dizia que o batismo é válido se celebrado daquela forma. O fato é que a prática local mostrava que o batismo que era celebrado não seguia aquela prática normal. Não tardou em que essas divergências entre o Papa e os bispos, ela diminuísse, até porque em 257 e 258, o Estevão, o Papa, foi martirizado, e Cipriano, no norte da África, em 58. Então os dois foram mortos. E o sucessor de Estevão, que é Sisto II, ele apareceu em comunhão, né? Ele aparece em comunhão com os bispos do norte da África, né? O que significa que atende à disposição, que entendeu que o que eles faziam era uma compreensão daquilo que a Santa Sé tinha colocado. Porém, houve casos de rebatismo até mais ou menos o século IV, como atesta o Concílio de Arles em 314, onde esse tema volta à cena. Então podemos dizer que do Papa Sisto II até 314, o rebatismo ele não tinha sido, não era condenável, porém ele existia quando não se seguia a regra canônica, ou seja, quando não se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o herege podia usar outra coisa fora a água, né? Então o batismo dos montanistas sempre foi, não era válido. Bom, as questões que tinham um fundo teológico foram sanadas. Aquelas que eram
meramente disciplinares, com o tempo elas foram se organizando. Tertuliano e os cristãos da África, eles tendiam a restringir a igreja, os santos, de modo que só seriam válidos sacramentos ministrados por pessoas de boa conduta. E aí entra algo que não é tão ortodoxo, né? Por conseguinte, quem estivesse fora da igreja ou em pecado mortal não poderia validamente batizar. Então, se estendia o rebatismo àqueles que foram batizados por pessoas de índole má, pessoas que não estavam vivendo bem a sua fé. E essa concepção eclesiológica, ela não, ou seja, que você tinha que estar na igreja ou estar vivendo bem na igreja, não foi muito aceita por Roma, né? A igreja consta de santos e de pecadores. Era o pensamento de Roma, pois o Senhor mesmo ensinou que existe joio e trigo. Na igreja, quem ministra os sacramentos é o próprio Cristo e se serve dos homens como seus instrumentos. Por isto, o batismo conferido por um ministro validamente ordenado, que tem a intenção de fazer o que Cristo faz, é sempre válido e não se toca na moral do ministro, né? Aquilo que depois vai ser as bases da teologia ex opera operator, ex opera operantis, né? Bom, como se vê, os africanos insistiram mais no elemento pessoal, ético, né? E subjetivo da administração dos sacramentos, ao passo que Roma considerava mais o aspecto objetivo dele, ou seja, o sacramento celebrado com matéria e forma o torna válido. E aí isso nos leva a uma outra questão, que seria o segundo tema, que é o segundo tema da nossa aula de hoje, o batismo das crianças. Bom, muitos teólogos, muitos pastoralistas, né, e pais desejariam adiar o batismo das crianças para a idade madura, né? Visto que muitos batizados em idade infantil não assumem de uma maneira firme as consequências de tal batismo, né? Não vivem o sacramento da maneira com que deveriam. Em vista dos debates oriundos, é uma reflexão até mesmo atual, podemos dizer que a doutrina da fé se manifestou de uma maneira muito abrangente. A instituição do batismo das crianças, ela é válida, né? É válida. Houve uma manifestação em 1980, onde o conteúdo do documento diz o seguinte: as escrituras não se referem explícita no batismo de crianças. Porém, em vários textos, de maneira especial, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os negociantes de Lídia, Filipos, a família de Cornélio, o carcereiro em Filipos, Crispo em Corinto, a família de Estefanas em 1 Coríntios. Então são maneiras que o texto de Atos dos Apóstolos mostra que todos da casa foram batizados, e com certeza em todas as casas tinham crianças. A expressão casa, domus, né, ela dá o sentido de todos que estavam ali foram batizados. Então, esta impressão se confirma com os judeus que batizavam os filhos pequeninos, né? Os filhos também, não somente os filhos de cristãos, mas os filhos dos pagãos que abraçassem a fé de Israel, né? Orígenes de Alexandria, Santo Agostinho, eles atestam que esse costume era muito comum. O próprio Evangelho encontra a palavra incisiva: quem não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, né? E a esses dizeres sempre foram entendidos o assentimento irrestrito, né? Aplicado tanto a crianças como aos adultos. São Cipriano também, no Sínodo do Norte na África, dispôs que se podiam batizar as crianças já a partir do segundo ou do terceiro dia após o nascimento. Nós temos isso na Epístola 64 de São Cipriano. Fazendo eco na Sagrada Escritura, os papas e os concílios vão dizer isso. O Concílio de Cartago, em 418, já deixa isso bem claro. Também os demais
os mais pequeninos, que não tenham ainda podido cometer pessoalmente algum pecado, são verdadeiramente regenerados, purificados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado aquilo que eles têm de nascença, né? A doutrina foi também reafirmada na Idade Média, no Concílio de Trento, em 1547. Em Trento foi dito o seguinte: é melhor omitir o batismo, né, das crianças do que batizá-las só na fé da igreja, uma vez que elas ainda não creem. É uma pergunta que se coloca, né? Então, o fato é que a resposta é a seguinte: o batismo deve ser ministrado também às criancinhas, né, que não tenham podido ainda tomar culpadas qualquer pecado, a fim de que elas, tendo nascido privadas da graça sobrenatural, renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida divina em Cristo. A razão teológica pela qual a igreja pratica o batismo de crianças é simples e objetiva. O sacramento não é mera matrícula a uma associação, mas é um renascer, ou receber a vida nova dos filhos de Deus, que tem pleno sentido mesmo que a criança ignore o que acontece. Esse renascer para a vida eterna é que dá pleno sentido ao primeiro nascimento, a partir dos pais, pois torna a criança herdeira do sumo bem. O fato de que as crianças ainda não podem confessar a fé pessoalmente não é obstáculo, pois a igreja batiza os pequeninos na fé da própria igreja, isto é, professando a fé em nome dos pequeninos. Esta doutrina se expressa no ritual do batismo, quando o celebrante pede aos pais e aos padrinhos para confessarem a fé da igreja, na qual a criança será batizada. Santo Agostinho também, ele dilata esse horizonte do cristão ao escrever: as crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aqueles que as levam nos braços, mas sobretudo pela sociedade universal dos santos. É a mãe igreja, toda ela, que está presente com seus santos, a agir, pois ela inteira que os gera todos e a cada um. Então, Santo Agostinho vai dizer que as crianças são batizadas porque eles são membros dessa igreja universal. E não é a fé do pai, é a mãe igreja que acolhe os filhos, que gera os filhos, que gesta os filhos e os recebe. A igreja só não batiza as crianças quando os pais não querem ou quando não há garantia de a criança ela seja educada na fé católica. Mesmo quando os genitores não vivem como bons cristãos, a igreja julga que a criança tem direito de ser batizada, desde que os próprios pais e padrinhos ou a comunidade paroquial se encarreguem de ministrar uma instrução religiosa. O cânon 868 do direito canônico diz o seguinte: para que uma criança seja licitamente batizada primeiro, necessário que os pais, ou menos um deles, ou quem legitimamente fizer haveres, consintam. Segundo, haja fundada esperança de que será educada na religião católica. Se essa esperança faltar de todo, o batismo seja admitido segundo a prescrição do direito particular. Avisem-se pais sobre o motivo. Em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo de não católicos é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Caso não seja possível batizar, a igreja confia a criança falecida ao batismo, ao batismo e ao amor de Deus, que é Pai e fonte de misericórdia. Aquele batismo de desejo, era desejo da igreja, né? E como se depende do rito das exéquias dos pequeninos. No desenrolar, em 1109, Santo Anselmo propuseram o limbo, um estado de felicidade natural reservado às crianças que veriam Deus inteiramente como uma criatura deixada que as tomaria, né? Essa doutrina tornou-se comum, mas não é uma doutrina de fé. Hoje em dia, bons autores afirmam que Deus concede às crianças mortas sem batismo a visão face a face, levando-se em conta a oração universal que oferta aos filhos feitas pelos pais. E com razão, a doutrina do limbo supõe que algumas criaturas possam consumar-se na ordem meramente natural. Ora,
Deus nunca tratou o ser humano apenas como um ser racional, mas sempre como filhos levados à ordem sobrenatural. E podem surgir questionamentos sobre esta tese, né? O batismo, primeiro questionamento, o batismo é um ato de fé. Nos escritos do Novo Testamento, o batismo se segue à pregação do Evangelho e supõe a conversão e é acompanhado de uma profissão de fé. Em consequência, a sucessão, pregação, fé, sacramento. Ela parece normal. As crianças deveriam estar sujeitas ao catecumenato obrigatório. Mas, em resposta, a gente diz o que nesse ponto, quando questionado sobre isso? O Novo Testamento menciona geralmente a conversão e o batismo de adultos, mas refere-se primeiramente à pregação do Evangelho, que só pode ocorrer a adultos. Então, todavia, não observamos que não exclui o batismo das crianças. E em alguns momentos até o supõe. O batismo não é simplesmente um sinal da fé, mas é causa da fé. E isso quer dizer que o batismo não somente é o testemunho da fé do catecúmeno, mas é também o renascimento do indivíduo. Isso nós podemos comprovar em João 3. O batismo deposita na alma, desde o princípio, a semente de uma vida nova, que deriva da nova filiação divina e tende a desabrochar paulatinamente durante toda a vida desse fiel. Então, ao chegar à idade da razão, o pequenino toma consciência da dignidade do amor e, então, confirma a sua fé. Batismo e liberdade das crianças. Outro tema que é questionado. Alega-se que o batismo das crianças constitui um atentado contra a liberdade delas. Se dá contra a dignidade da pessoa, impondo obrigações religiosas que mais tarde talvez não possa ou não queira aceitar. Dar a conveniência de só se ministrar o batismo a quem possa assumir livremente os respectivos compromissos, né? Respondendo esse questionamento, podemos notar que no plano natural, os pais fazem em lugar dos seus filhos a profissão de fé, né? E assim tem a necessidade de alimentar essa fé, de manter essa vida. Da mesma maneira que, como é que eu sei que uma criança quer comer? Como é que eu sei que uma criança quer tomar banho? Como é que eu sei que eu preciso fazer a higiene? Os pais fazem isso. Fazem isso porque é um bem que estão dando aos filhos. Eles alimentam, eles dão remédios, eles dão banho, eles mantêm a higiene, eles educam. Mesmo que as crianças não digam que queiram fazer isso. Por quê? Porque é um bem. Então, e a gente diz do outro lado que os pais que não cuidam bem dos filhos, que não alimentam, que não dão remédio, que não dão educação, não são bons pais. Ora, aqui se aplica a mesma regra. Eles dão batismo por crerem que é, de fato, algo que transforma a vida. Então, a regeneração batismal, ela vem ao encontro disso. Então, os pais que abraçaram a fé, vivem a fé, eles vão dar educação, vão dar suporte para a vivência desta fé, e a filiação divina é dada como algo precioso. É um dom. Mesmo que a criança, chegando à adolescência, rejeite os deveres decorrentes do batismo, o mal é então menor do que a omissão. Ou seja, mesmo uma pessoa que passa mal, eu não sei o que está acontecendo com ela, mas mesmo assim eu busco tratar, eu busco acolher, né? Mesmo que depois eu saiba que aquele remédio que eu dei não foi aceito, a pessoa não quis, eu dou, eu estendo a minha mão. Com efeito, o fato de alguém rejeitar uma boa educação que recebeu é um dano menos grave do que não dar educação nenhuma. Né? Então eu posso dizer que um pai ele é imprecavido quando ele não dá educação aos filhos. Eu vou dar educação para quê? Depois eu não sei se ele vai seguir isso. Não. É melhor dar e ser negada do que não dar e ser considerada como desleixo. Ministro e reiteração do batismo. E aqui nós entramos no primeiro tema, que é o rebatismo. O ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero ou o diácono. Porém, o cânon 1861 diz, parágrafo 2º do cânon 861,
Na ausência ou impedimento do ministro ordinário, o catequista ou outra pessoa para isso designada pelo ordinário local pode licitamente batizar. Em caso de necessidade, qualquer pessoa movida por reta intenção. Os pastores de almas, principalmente o pároco, sejam solícitos para que os fiéis aprendam o modo correto de se batizar. Então, fazendo isso, se batiza com água pura, límpida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, basta isso. Basta que se aplique a matéria, que é a água natural, e as palavras da forma. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Ainda diz o cânone 869, havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, porque não se viu ou não se contou ou se não se relatou, se a dúvida permanece após, em vez de o batismo seja conferido sob condição. Então, se não foste batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o cânon diz isso. Bom, gente boa, sobre esses temas, eu só vou fazer um pequeno adendo aqui sobre a questão sobre as crianças que são encontradas, crianças expostas, que não tem pai, não tem mãe. Então, o cano 870 vai dizer o seguinte: a criança exposta ou achada seja batizada, a não ser que após cuidadosa investigação se conste o batismo. Se houver dúvida, se batiza em condição. Cano 871. Os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados na medida do possível. E aqui eu encerro mais essa nossa página sobre o sacramento do batismo. Na próxima aula, nós vamos evoluir agora para a maneira de celebrar o sacramento. Muito bem? Falaremos também um pouquinho mais também na próxima aula sobre o limbo das crianças, o que é e como se entender. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófila. Todos vocês catequistas, o nosso grande abraço e um feliz mês da Bíblia a todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.